Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui no Simplificando a Ventilação Mecânica. E hoje nosso episódio número 2 aqui do Papo de Físio. Então, se você está chegando agora, toda terça-feira, às 19 horas, a gente tem um encontro aqui gratuito chamado Papo de Físio, em que eu trago as principais dificuldades aí do dia a dia da fisioterapia para te ajudar. Então, toda terça-feira a gente tem esse encontro com assuntos e dicas práticas para você conseguir trabalhar na UTI e dar o próximo passo. Então, o episódio de hoje é um tema bem importante quando a gente pensa em UTI, quando a gente pensa em hospital, que é ventilação mecânica. Então, como entender ventilação mecânica sem ter medo, sem surtar, achando que nunca vai entender o assunto ou não vai conseguir promover o que é melhor para o paciente. Então, entender ventilação mecânica é um requisito fundamental para a gente trabalhar dentro da UTI, dentro do hospital. Não tem como a gente pensar em ser um fisioterapeuta intensivista, ser um fisioterapeuta hospitalar sem dominar a ventilação mecânica. E eu sei que você provavelmente já viu o assunto anteriormente, ou na faculdade, ou numa pós, ou em algum momento da sua vida. Mesmo que você esteja em outra área da fisioterapia, você já viu o assunto, mas não entendeu. Então hoje, o tema de hoje é para te ajudar a dar os próximos passos nesse universo da ventilação mecânica, através aqui do Simplificando. Então o primeiro passo para você conseguir trabalhar na UTI é aceitar que você precisa entender o assunto. Então, se você ainda não domina a ventilação, vai se preparando para que o assunto seja cada vez mais familiar para você. Você consiga cada vez mais entender os termos, entender o que isso significa. Mas quando a gente pensa na prática, de frente para um paciente entubado, a gente tem que pensar o principal motivo que levou o paciente à ventilação mecânica. Então, antes da gente entender gráfico, da gente entender parâmetro ventilatório, a gente precisa entender o princípio de tudo. Por que o nosso paciente está no ventilador mecânico? O que aconteceu com ele durante o período da internação que fez ele precisar da ajuda dessa máquina? É muito comum no dia a dia do plantão, ou você que quer trabalhar na UTI, se desesperar com todos os números, com todos os parâmetros, mas nem entender o porquê que o paciente precisa da máquina. Então, se a gente está com uma dor de cabeça, a gente sabe que a gente precisa tomar, de repente, um remédio ou descansar. E por que o paciente está no ventilador mecânico? Essa é a principal pergunta que você tem que se fazer para entender ventilação mecânica. Então, o motivo que leva o nosso paciente ao ventilador vai desenrolar todo o nosso manejo junto com a máquina. Então, se você recebe um plantão, você está chegando no estágio, você está assumindo os primeiros plantões aí da sua cidade, você tem 10 pacientes e 3 estão no ventilador mecânico, você tem que pensar, por que esses 3 pacientes estão na máquina? O que será que piorou neles? O que será que aconteceu deles precisarem do ventilador mecânico? Essa pergunta tem que estar muito clara na nossa cabeça, para aí então a gente dominar o ventilador mecânico. Então, por quê? O que será que aconteceu com o seu paciente para ele precisar da ajuda de uma máquina para respirar? Então, quando a gente pensa em ventilação mecânica, essa pergunta tem que estar muito clara na sua cabeça. Isso tem que estar na ponta da língua. A Tamira está entubada, está em ventilação por esse motivo. Porque isso vai te dar segurança, isso vai te levar a entender quais os próximos passos do paciente. Então, vamos pensar juntos. Quais são os motivos que o paciente pode piorar e precisar do ventilador mecânico? Então, o que leva ele a precisar da máquina? O ventilador mecânico ele vai substituir a respiração do nosso paciente por algum período. Então, por algum motivo, o paciente não consegue respirar adequadamente, a medicação não é o suficiente, a ventilação não invasiva, que são as máscaras de BiPAP e CPAP, não foram suficientes e ele precisou ser entubado. Então ele ficou tão cansado que ele precisou da ajuda do ventilador mecânico.
E qual que simboliza esse termo de estar cansado dentro da UTI? Aquele paciente taquipneico, aquele paciente que começa a ficar com rouxidão, começa a fazer uso de musculatura respiratória. Vamos pensar qual é o nome disso. O nome disso é insuficiência respiratória. Então, por algum motivo, o paciente ficou insuficiente, ele não conseguiu respirar. Por isso o nome insuficiência respiratória. Então, se a gente pegar um livro agora, ou na sua prova aí de faculdade, vai cair qual a indicação de ventilação mecânica? A indicação é para pacientes que estejam em insuficiência respiratória. Então, por algum motivo, durante a internação dele, ele não conseguiu respirar sozinho. Ele precisou da ajuda de uma máquina, que é o ventilador mecânico. Esse é o princípio básico. Por que é o princípio básico? Porque uma vez que você entende por que ele precisou da máquina, você vai precisar saber disso para tirar ele da máquina. Então é um assunto fundamental para quando você entubar o paciente. Por quê? O motivo que levou o paciente à intubação, ao ventilador mecânico, precisa ser revertido, precisa acabar para ele sair da máquina. Então muitas pessoas me mandam, Tamires, quando que eu extubo o paciente? Nossa, eu morro de medo de ter que tirar o tubo do meu paciente na UTI. Eu tenho medo de não dar certo. Vai dar certo se você souber por que ele precisou da máquina. Então, qual foi o motivo que o paciente em insuficiência respiratória foi entubado? Então, pode ser que o paciente seja entubado por um rebaixamento de nível de consciência. O que é isso? O paciente estava acordado, por algum motivo, ou neurológico, ou algum motivo, ele parou de responder. A equipe chamava ele, estimulava ele e ele não respondia. Um paciente inconsciente ali, sem resposta, ele perde o comando da respiração dele. Então, ele precisa ser entubado. Pacientes com AVC, pacientes que por algum motivo batem a cabeça, têm o TCE. Então, eles perdem a capacidade de responder, o nível de consciência e precisam da ajuda do ventilador. Outro paciente, um paciente que ficou tão cansado que a musculatura dele não aguentou mais respirar. Por exemplo, um paciente de DPOC, um paciente em pneumonia, um paciente cardíaco que ficou cansado, que precisou da ajuda da máquina para descansar aquela musculatura. Vamos pensar que se a gente corresse aí uma maratona de, 60 quilômetros sem preparo nenhum, você pode até chegar no final, mas você vai estar morrendo, seu músculo vai estar doendo, de você não aguentar nem pegar um copo de água. Isso acontece com a musculatura respiratória do nosso paciente quando ele está com uma doença, quando ele está com alguma coisa aguda que é como se fosse uma maratona para o corpo dele. Ele precisa estimular músculo, que uma hora o músculo cansa, o músculo fadiga. Então, vários são os motivos que podem levar o paciente à insuficiência respiratória. Mas a insuficiência, ele parar de respirar, é sempre o motivo que leva ele à intubação. Então, de repente, nosso paciente neurológico lá teve um AVC, ou seja, um problema cerebral, um problema neurológico, parou de mandar estímulo para a respiração dele o suficiente e ele precisou ser entubado. Ou também o paciente teve um acidente automobilístico, teve um problema e não consegue respirar adequadamente. Mas entender isso é fundamental para você trabalhar na UTI, porque senão o seu dia a dia vai ser sempre um dia a dia às cegas, sem entender o que você está fazendo. E um erro dentro da UTI é um erro que custa muito caro, custa a vida do paciente. Então é um erro sensível que você precisa resolver. Então, entender o motivo, por que meu paciente está entubado, é o princípio básico de entender a ventilação mecânica. Então, por quê? Se eu vou na academia, eu tenho um objetivo, né? Por que eu estou indo na academia? Porque eu estou cansada de ficar em casa e falar, vou lá na academia. Não, porque ou você quer ganhar massa, ou você quer perder peso, mas tem um objetivo aquilo. E a mesma coisa acontece quando o nosso paciente está entubado. Por que ele foi entubado? Esse ponto de interrogação tem que estar bem grande na sua cabeça. Seja no estágio, seja nos seus primeiros plantões,
ou principalmente para você que quer trabalhar na UTI, mas às vezes não se sente capaz de atender um paciente internado, tem medo quando vê o paciente naquela situação. Então, primeira coisa, por que meu paciente está entubado? Sei o motivo? Sei. Aí eu vou pensar em parâmetros ventilatórios, aí eu vou pensar em modalidade ventilatória, por que a gente vai escolher aquele número, e aí as coisas vão fazendo mais sentido. Então, por que alguns pacientes a gente coloca na modalidade pressão controlada, outros em volume controlado? Porque você sabe o motivo que levou ele à intubação. Então, para de ficar preocupado nesse momento só com os números, em decoreba de número. Quanto que eu coloco de pressão, quanto eu coloco de FI, quanto eu coloco de PIP, e entende o que está acontecendo com a doença do seu paciente. Entender isso vai te dar segurança, você vai conseguir atender qualquer paciente. Seja um paciente no PS que te chamaram, seja um paciente cardíaco, seja um paciente oncológico, porque o princípio é o mesmo. O ventilador mecânico ele é igual, independente da marca e do modelo. Às vezes um nome ou outro muda, mas o princípio ele é o mesmo. Então, uma vez que você domina a ventilação, você pode trabalhar em qualquer UTI, tá tudo bem, porque você vai saber o próximo passo do seu paciente. Então, entender o motivo que levou ele à intubação, certo? Isso tem que ficar claro, isso tem que estar anotado em prontuário, porque o seu paciente só vai sair da ventilação mecânica quando ele reverter esse motivo. Então, se eu, paciente Tamires, sou sua paciente e fui intubada por rebaixamento do nível de consciência, por algum motivo, sei lá, tive um AVC, perdi a consciência, você só vai me tirar do tubo se esse motivo for revertido. Então, se eu ficar mais acordada, se eu conseguir respirar melhor pelo meu nível de consciência, só vai sair do tubo aquele paciente que reverteu o motivo da causa da intubação. Então, isso é muito importante. Por que isso é importante? Vamos pensar que você está recebendo um plantão de 10 pacientes e os 3 lá estão intubados. O primeiro paciente foi intubado por um rebaixamento de nível de consciência, ainda está com os exames todos bagunçados, a equipe tirou a sedação e esse paciente nem acorda. Então você já sabe que o seu atendimento dele vai ser de um jeito. Agora o paciente do lado é um paciente vozinho, que teve uma pneumonia, ficou tão cansado que não conseguiu nenhuma medicação reverter esse cansaço. Foi tentado ventilação não invasiva para ele avenir e não resolveu. E esse vozinho foi entubado. E daí esse vozinho começou a melhorar, começou a ficar bem nos parâmetros ventilatórios e a pneumonia dele melhorou. O antibiótico fez efeito, os exames dele melhoraram, não mostravam infecção. Então esse vozinho vai sair provavelmente muito mais rápido da ventilação mecânica do que o paciente do lado. Por quê? O motivo que fez ele ir para o ventilador resolveu. Era pneumonia? Resolveu a pneumonia? Ele melhorou? Você pode tirar ele do ventilador mecânico com segurança. E aí você vai dando os próximos passos do seu dia a dia. Você vai entendendo que é uma sincronia e vai te dando cada vez mais segurança. Segurança, gente, em ventilação mecânica, não acha que vem só com a prática de ir lá sair apertando um monte de botão no seu paciente. Isso não acontece. Talvez agilidade na UTI, você ser mais ágil, conseguir conversar melhor com a equipe, tudo bem. Isso pode vir com tempo de experiência. Agora, segurança na ventilação mecânica é entender o porquê você está fazendo aquilo pelo paciente. Por que para paciente Tamires eu escolhi este botão? Eu escolhi este parâmetro ventilatório? Por que para o seu paciente João você escolheu isso? Você está fazendo isso? Então, é entender. Se você é estudante, se você trabalha em outra área, tá vendo as vagas na UTI aparecer na sua cidade, as vagas abertas da enfermaria e quer se candidatar, corre atrás da ventilação mecânica que vai ser importante. Entendido o motivo que levou o paciente a precisar do ventilador mecânico, aí você tem que entender o segundo conceito da ventilação mecânica, que é modalidade ventilatória.
Tamires, o que é a modalidade ventilatória? Modalidade ventilatória é como vai ser dita a regra do jogo. É como o ventilador vai escolher os parâmetros ventilatórios. Então é a regra do jogo. Se a gente fosse pensar num esporte, em modalidade olímpica, seria como as regras daquele esporte aconteceriam. Já viu que na modalidade, quando a gente pensa em Olimpíada, o nome é modalidade olímpica? Quando a gente pensa em ventilação mecânica e fala de modalidade ventilatória, é como as regras do jogo da respiração, da ventilação vai ser resolvida. Então, quando você entende isso, você fica mais tranquilo de escolher a modalidade do seu paciente. É o seu segundo passo. Parar na frente do ventilador mecânico e escolher. Você, fisioterapeuta, vai escolher como o seu paciente vai respirar. Então, como o paciente vai respirar? De maneira controlada, de maneira assistida controlada ou de maneira espontânea. Então, você, somente você, vai escolher como você quer que seu paciente respire. Veja como é uma responsabilidade importante a gente escolher como outro ser vivo vai respirar. E para isso, existem algumas maneiras da gente acertar cada vez mais. A gente não vai acertar ali, olhar como um olho no Tamires, eu vou fazer isso no ventilador, fulano eu vou fazer aquilo. Não. O que a gente tem que pensar? Existem apenas 3 modalidades ventilatórias. Controlado, assistido controlado e espontâneo. Por que eu repito muito isso para os meus alunos e repito muito isso aqui no nosso bate-papo? Porque acontece que muita gente me manda caso clínico, Tamires, o que eu faço com o paciente assim? Que parâmetro eu coloco para o paciente assado? E daí eu pergunto, qual modalidade seu paciente está? Como você escolheu que ele respire? E normalmente o físio não sabe responder, o estudante não sabe. Porque está pensando em parâmetro, mas não está pensando na regra do jogo. Se a regra do futebol é eu correr até a linha, porque da linha para fora é escanteio, é lateral, eu não posso passar daquela regra. E a mesma coisa acontece no ventilador mecânico. Se a regra do jogo está na modalidade controlada, o ventilador vai mandar eu fazer só aquilo. Ele não vai deixar eu dar passos a mais para o nosso paciente. Então, escolha a modalidade ventilatória. Para na frente do ventilador e saiba qual é a modalidade ventilatória. Uma vez que você clica no botão na modalidade ventilatória, o próprio ventilador vai falar, opa, você escolheu isso aqui? Então arrume estes parâmetros. O próprio ventilador vai desbloquear aqueles parâmetros ventilatórios para você, como se fosse uma regra de um jogo. Então se eu tô lá jogando futebol, o juiz não vai aparecer com uma bola de vôlei, vão me dar uma bola de futebol, certo? É a mesma coisa com a modalidade ventilatória. Se você escolheu modalidade controlada, você escolheu controlar todos os parâmetros do seu paciente, o ventilador vai te dar o instrumento para aquela modalidade, vai te dar todos os parâmetros. Se você escolheu a modalidade espontâneo, a regra do jogo, o ventilador vai te dar de novo aqueles parâmetros ventilatórios para você escolher. Então você sabe por que seu paciente está entubado, você vai escolher como ele vai respirar e aí sim você vai dando os próximos passos por ele. Entendido isso, você fica no meio ali do jogo. Se o paciente melhorar, você corre para um lado, acelera. E se o paciente piorar, você desacelera e vai um pouco para trás. Mas você sabe aonde você tem que ir. Você não fica com medo, com insegurança de alguma coisa errada acontecer com o paciente. E se eu clicar nesse botão e der tudo errado, o que vai acontecer? O paciente vai passar mal na sua frente, de forma muito clara. Ou pior, o paciente não vai melhorar. Nossa, o paciente está dias entubado, não melhora nada. Por quê? Porque ou você está acelerando muito por ele, ou pior, você está lá atrás e ele está querendo vencer a doença dele. Então veja como isso é importante. Por quê? Quando nós formos pensar na ventilação mecânica, em tirar esse paciente do ventilador, extubar ele, extubar é o ato que a gente vai lá, tira o tubo endotraqueal e ele sai da ventilação mecânica, ele consegue respirar sozinho. É um momento importante para o paciente, é um momento de expectativa dele,
de expectativa da família dele para ele sair do tubo, ele conseguir respirar sozinho. É como se metade da doença dele fosse resolvida. Por quê? Ele vai conseguir falar, ele vai conseguir se expressar, em alguns dias ele vai conseguir comer. Então é como se ele tivesse dado vários passos ali da vitória quando ele sai da ventilação mecânica. E daí você deve se perguntar, tá na hora de eu tirar o paciente do tubo? Uma das respostas que vai vir é: o que levou o meu paciente à intubação foi resolvida? Se sim, você está no meio do campo, metade vai te jogar para frente, você vai acelerar por esse paciente. Então veja como é importante. Se você ainda não entende isso, para de entender parâmetro ventilatório, isso vai te frustrar. Você não vai conseguir dar um plantão sozinho. Uma das melhores coisas é você conseguir assumir o plantão, conseguir fazer o que é certo pelo paciente, ver o seu paciente melhorar e ir para casa tranquilo, com a consciência tranquila de que você deu o melhor para o paciente. E coloque isso bem claro na sua cabeça. Dar o melhor para o paciente não é o que eu quero, o que você quer, ou o que o paciente, o médico, o enfermeiro, alguém quer. É entregar para o paciente os parâmetros ventilatórios e as condutas da fisioterapia que ele precisa. Então, se eu tô com sede e você vem me dar alguma coisa para comer, não vai resolver o meu problema. Ou você me traz um líquido, uma água, ou sei lá, um refrigerante, mas você precisa matar a minha sede. Não adianta eu falar, nossa, eu tô com muita sede, você vem com 3 pacotes de bolacha, não vai resolver nada. Agora, se eu falar, tô com sede, você me trouxer um copo de água, provavelmente isso vai resolver. O que isso tem a ver com ventilação mecânica, Tamires? Não adianta você dar bolacha pro seu paciente se ele quer a água. Então não adianta você entregar um parâmetro ventilatório, entregar uma modalidade ventilatória e o seu paciente está pedindo outra. Ele não vai melhorar, ele só vai piorar da doença. Isso vai te dar medo de trabalhar na UTI, de dar conta de um paciente hospitalizado. Então calma, sempre tenha isso na sua cabeça. Por que ele está entubado? Qual o próximo passo que você vai dar com o seu paciente? O que meu paciente precisa agora? Qual é o objetivo? O que ele precisa? Ele precisa reduzir, de repente, uma FO2? Ele está com muito oxigênio? Meu objetivo é reduzir isso. Meu objetivo é mudar ele de modalidade ventilatória. Meu objetivo é reduzir os parâmetros ventilatórios. Meu objetivo é corrigir uma gasometria para que ele não piore. Qual é o seu objetivo? O que o paciente precisa? Entendido isso, você vai conseguir trabalhar em qualquer lugar. Eu recebo muitas mensagens assim, mas Tamires, eu não consigo uma vaga na UTI, né? Eu tento, eu vejo uma vaga super maravilhosa na minha cidade e eu não consigo. Por que será que você não está conseguindo essa oportunidade? Primeira coisa que um erro sempre aparece, que eu recebo, é erro de currículo. Então, seu currículo ele não é bem montado, o hospital olha e fala, não, esse aqui não vai atender o que eu preciso. E o segundo erro mais importante é querer trabalhar no hospital e esperar que a experiência venha lá dentro. E o paciente não tem tempo para ficar ali só à disposição à saúde dele para você aprender a mexer no ventilador. Então, os conceitos teóricos e entender como a máquina funciona já tem que estar na ponta da língua. Senão você não consegue a vaga no hospital e outro profissional que entende ventilação mecânica consegue. É um pré-requisito básico para trabalhar no hospital. Se você é estudante, melhor ainda. Você está tendo tempo, você vai ter tempo para se dedicar para isso. Mas isso é importante para começar o conhecimento de ventilação mecânica. Então, esquece um pouquinho modalidade. E outra coisa importante, para de achar que você nunca vai dar conta de atender um paciente hospitalizado. O medo vai vir nos primeiros pacientes, a insegurança vai vir, vai dar aquele batimento mais forte, vai suar, mas está tudo bem. Quando você estiver na frente do paciente, você souber o passo a passo do que fazer por ele, o medo vai embora. Então ninguém nasce pronto para atender um paciente grave, para lidar com a vida e com a morte dentro da UTI. Ninguém nasce pronto até para ver coisas boas na UTI, o paciente melhorando. Mas isso, quando você domina a ventilação mecânica, isso vai vindo de forma tão natural que, independente da sua idade,
Você não vai precisar ter 20 anos de formado para conseguir atender muito bem atendido um paciente lá dentro da UTI. Então eu comecei meus primeiros plantões logo depois da faculdade, já no aprimoramento. Então meu primeiro ano de aprimoramento já formada, eu já estava assumindo os hospitais sozinhas. Tinha medo? Tinha. Tudo que é novo dá medo. Mas esse medo não colocava o meu paciente em risco. O seu medo não pode colocar o paciente em risco. Então, você precisa dominar o assunto, porque o paciente está lá por você. Entender ventilação mecânica vai salvar a vida dele. Vai fazer ele sair do pior momento da vida dele até voltar cada vez mais para a realidade. Combinado? Esse é o nosso assunto da aula de hoje. Por quê? É o assunto introdutório para a gente continuar falando de ventilação mecânica. Então, o Simplificando a Ventilação Mecânica foi criado para simplificar o assunto, para que você consiga entender ventilação mecânica de forma tão clara como outro assunto na fisioterapia, promovendo o que é melhor para o paciente, dando os plantões sem medo e vendo o seu paciente melhorar, que eu acho que é a nossa grande missão como fisioterapeuta. Então, eu vou responder agora aqui por último uma mensagem aqui, uma pergunta muito boa que mandaram, só não consigo ver quem mandou. E só lembrando que toda terça e quinta a gente tem as aulas gratuitas, certo? Então a gente tem toda terça o nosso encontro chamado Papo de Físio e toda quinta é chamada Rotina Físio de UTI, que eu trago um problema real do dia a dia da UTI e te ajudo, um problema que você vai ver lá na frente. Então, uma das perguntas é da Viviane. Tamires, você pode falar sobre trigger? O que é o trigger que a gente escuta aí na UTI e que os fisioterapeutas ficam paralisados, o estudante surta, arranca todos os cabelos? Trigger é a sensibilidade do ventilador. O que é a sensibilidade? Vamos pensar no termo sensibilidade. Uma pessoa sensível é uma pessoa que tem a percepção do que está acontecendo ao redor dela. Então, por exemplo, se você estivesse triste na minha frente, com o rosto abatido, provavelmente com o olhar de quem chorou, e eu sou uma pessoa sensitiva, eu vou falar, tá tudo bem? Você precisa de alguma ajuda? Você quer um copo de água? Quer conversar? Eu vou ter a sensibilidade de entender o que está acontecendo com você. Quando a gente traz isso para o universo da ventilação mecânica, trigger, sensibilidade, é a percepção do ventilador mecânico entender o que está acontecendo com o paciente. Por isso que o nome é sensibilidade. Ele tem que ser sensível, entender o que está acontecendo com o paciente. Então, a sensibilidade, ou o chamado trigger, é um botão que a gente mexe no ventilador mecânico para conectar a máquina a entender o que está acontecendo com o paciente, entender o que você quer dar de comando e entender no meio que o paciente precisa. Então, é uma maneira do ventilador perceber o que está acontecendo com o paciente. Por isso, a gente ajusta esse parâmetro ventilatório, porque a gente vai fazer com que o ventilador perceba com mais facilidade o que está acontecendo ou com menos facilidade. E isso é, inclusive, uma das coisas que a gente ajusta quando o paciente está brigando com o ventilador, né? Então, o paciente está brigando com o ventilador. O que é isso para o termo de UTI? É o chamado de assincronia, quando o paciente está dando porrada com o ventilador. E uma das maneiras, de várias outras que a gente arruma as assincronias, é vendo a sensibilidade, se eu estou ajudando muito o meu paciente ou se eu estou ajudando pouco. Mas ventilação mecânica não é uma regra de bolo, não existe receita que você pega lá um protocolo e sai aplicando igual para todo mundo. Tanto que existem duas maneiras da gente colocar a sensibilidade no ventilador. Ou a fluxo ali, né? O fluxo do paciente, ou a pressão. Pressão é negativa e fluxo é positivo. E daí eu recebo muito essa pergunta, mas eu coloco qual dos dois? Coloco pressão, coloco fluxo, o que eu coloco de sensibilidade? Vai depender do que está acontecendo com o seu paciente. Então, é a mesma coisa, se você tiver com cara de choro,
Vai adiantar se eu não for sensível o suficiente e te perguntar uma coisa aleatória? E aí, o céu tá bonito hoje? Você com uma puta cara de choro e eu falo, nossa, o céu tá bonito, né? Ah, quando eu sair dessa live eu vou pra academia. Ou seja, eu não entendi, eu não fui sensível o suficiente de entender o que estava acontecendo com você. Então, entender a sensibilidade e ajustar mais ou menos sensibilidade, ou ainda pressão ou fluxo, vai depender exclusivamente do seu paciente, de você estar bem conectado com ele, sensível o suficiente de entender o que está acontecendo. Para isso, dominar a ventilação mecânica é fundamental. Então, dominar os gráficos, dominar os parâmetros e todo o passo a passo que normalmente eu mostro lá no Simplificando, nosso logo, a ventilação mecânica. Mas é isso, sensibilidade é isso, a gente sem ser sensível ao ventilador, ser sensível a ele perceber o que está acontecendo com o paciente. E a gente já percebe isso através do trigger, ou em português chamado de sensibilidade. Tá vendo como entender a ventilação é muito mais do que uma coisa robótica de você ir lá e decorar? Você tem que juntar o que está acontecendo com o seu paciente, o conceito teórico, claro, e ali o meio entender o que a doença dele está levando. Se a doença dele está levando muito para lá, ou se a doença dele está levando muito para cá. E é isso. Esse foi o nosso episódio de hoje do Papo Fisio de UTI. Lembrando que esse é o episódio 2, então se você perdeu o episódio anterior, que é como iniciar o atendimento do seu paciente, clica aqui ou no link da bio ou no YouTube, que toda terça-feira, anota aí. Se você é fisioterapeuta, se você é estudante, tem o sonho de trabalhar na UTI, a UTI faz o coração bater mais forte, você se emociona quando você vê um paciente entubado indo embora bem, vê aqueles vídeos de internet e fala, nossa, é isso, eu queria conseguir isso por ele, você tá no lugar certo. Então, dominar a ventilação mecânica é fundamental para a gente salvar a vida do nosso paciente. Combinado? Um grande beijo e até a próxima, que quinta a gente tem o próximo episódio.